aí, galerinha do Nós na Mate, eu sou Jeff Pezeta, professor, mestre no ensino da matemática pela PUC de São Paulo, e nós estamos aqui no exercício 2 da nossa playlist de razão e proporção. Esse aqui o pessoal se confunde um pouquinho, tá? Mas vamos lá, vamos dar uma lida, depois vocês vão tentar resolver. É do Colégio Militar do Rio de Janeiro e diz assim: o Colégio Militar possui diversos pavilhões onde estão situadas as salas de aula. O acesso a esses pavilhões, acraseado, para cá, o acesso a esses pavilhões se dá por meio de lances de escadas. Certo dia, a aluna Ana Carolina começou a descer do topo da escada, tá? Então ela estava lá no alto do pavilhão Marechal Carlos Barreto, no mesmo instante em que sua colega de classe, Rebeca, começou a subir. Ana descendo, Rebeca subindo. A partir da base, então a Ana estava no topo, a Rebeca na base. Ana Carolina constatou que tinha descido 3/4 da escada, então ela desceu 3/4 dessa escada, quando cruzou com a Rebeca. Considere que a menina, ou que cada menina tem sua velocidade constante, ou seja, elas descem, enquanto uma desce numa velocidade constante, na mesma velocidade, a outra desce numa velocidade constante, na mesma velocidade dela, A Rebeca tem uma velocidade, a Ana tem uma velocidade diferente. As duas estão na mesma velocidade constante de cada uma. Considere que cada menina tem sua velocidade constante, beleza? Ou seja, que não se altera durante o percurso de subida e descida. Assim, quando Ana Carolina terminar de descer, ela desceu a escada inteira. Que fração da escada a Rebeca ainda terá que subir para chegar ao topo? Então, Ana Carolina acabou de descer. Qual a fração que falta para a Rebeca subir? Tá? E não qual a fração que ela subiu, qual a que falta para ela subir. Vamos fazer uma coisa? Dá um pause, resolva o exercício, depois dá um play e faça autocorreção. Na correção, eu vou dar uma apagada aqui, porque não dá para corrigir tudo aqui embaixo, tá? Então eu vou só separar essas informações importantes e a gente vai corrigir. Então vamos lá, dá um pause, faz, e depois dá um play e corrija, dá um pause. Pois bem, galerinha, eu vou corrigir esse exercício de duas maneiras diferentes, tá? Primeira maneira, nós vamos pensar o seguinte, ó. Imagine que enquanto Ana Carolina desceu 3/4 da escada, se ela encontrou a Rebeca naquele momento, significa que a Rebeca subiu 1/4. E nós podemos, a partir daqui, estabelecer uma relação interessante e que vai nos ajudar a resolver. Mas está claro, se ela desceu 3/4 e encontrou a Rebeca, então a Rebeca havia subido 1/4. Que tipo de conclusão que a gente pode estabelecer que vai nos ajudar a resolver? Pois bem, se Ana Carolina desceu 3 lances de escada, enquanto Rebeca subiu apenas 1, nós podemos dizer que a Ana Carolina era 3 vezes mais rápida que a Rebeca, ou então que a Rebeca é 1/3 mais lenta. Ou seja, a velocidade das duas é inversamente proporcionais. E a partir daqui a gente pode estabelecer uma outra conclusão. Qual que é? Pois bem, ainda falta para Ana Carolina descer 1/4 da escada para chegar até o final. Enquanto ela estiver descendo 1/4 da escada, a Rebeca estará subindo 1/3 de 1/4. Por que 1/3 de 1/4? Porque ela é 1/3 mais lenta. Então, enquanto a Ana Carolina desce 1/4, a Rebeca vai subir não 1/4. A velocidade dela é 1/3 mais lenta. Então, ela subirá 1/3 de 1/4. Aqui nós temos o conectivo D. Toda vez que nós temos o conectivo D na matemática, isso nos leva a uma relação de multiplicação. Então ela vai subir 1/3 de 1/4, ela vai subir 1/12 da escada. Então repare, ela já tinha subido 1/4 de toda a escada, e agora, enquanto a Ana Carolina completa a sua descida, ela estará subindo mais 1/12 da escada. Então nós conseguimos, a partir dessa relação, definir quanto que ela já subiu. Como é que a gente faz isso? Então repare o seguinte: primeiramente, do momento em que Ana Carolina desceu e ela subiu até o momento que elas se encontraram, a Rebeca já havia caminhado ou andado 1/4 da escada.
Depois, do momento em que a Ana Carolina completou o seu lance de descida, completou o último 1/4, a Rebeca subiu 1/12. Então ela subiu esse 1/4 mais 1/12 da escada. Eu tenho uma soma de frações com denominadores diferentes, tá? Para somar com denominadores diferentes eu calculo MMC. Nesse caso, como 12 está na tabuada do 4, toda vez que o número maior estiver na tabuada do menor, o maior já é o MMC. Então eu coloco 12 aqui. Aí eu vou calcular os numeradores, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 1, 3. 12 dividido por 12 dá 1, vezes 1, 1. Eu tenho essa soma de frações. Essa soma vai dar 4/12, que é uma fração redutível. Eu posso pegar e dividir numerador e denominador por 4. Isso dá 1/3. Ou seja, se nós pegarmos todo o trajeto da Rebeca, do momento em que Ana Carolina saiu até o momento que ela chegou, a Rebeca subiu 1/3 da escada. Ah, professor, eu fiz isso, mas não tinha essa resposta nas alternativas. Sim, porque ele não pediu o quanto que ela subiu, ele pediu o quanto que irá faltar para ela terminar a subida. Então, como é que fica isso? Ou seja, tá? Se ela já subiu 1/3 da escada, tá? Nós vamos pegar a escada inteira. O que é a escada inteira? São 3/3. Agora está sendo dividido em terços. Inicialmente em quartos, mas a resolução dividiu a subida dela em terços. A subida inteira era 3/3. Eu vou tirar do 1/3 que ela já havia subido. Qual é a conclusão? A conclusão foi de que ainda faltaria para a Rebeca subir 2/3 da escada, que é a alternativa C. Um pouquinho mais complexo, né? O exercício 1 era mais simples, tá? Mas aquele lance é treino, né? A gente tem que estar treinando para a gente aprender. Mas não é a única maneira de resolver. Podemos também resolver isso aqui utilizando uma regra de 3. Ah, professor, regra de 3? Como assim? Eu vou explicar, quer ver? Pois bem, nós temos a seguinte relação. Enquanto Ana Carolina subiu 3/4, a Rebeca desceu 1/4. Quando a Carolina completou a sua trajetória, a Rebeca subiu X. Esse X nós vamos ter que calcular usando uma relação que vai ser uma regra de 3. Como é que fica? Pois bem, então nós podemos dizer que 3/4 da Ana Carolina, da primeira descida, está para 1/4 da Rebeca, a primeira subida, assim como 4/4 da Ana Carolina, ela finalizou, né, está para X da Rebeca. Isso aqui é uma regra de 3, que a gente vai fazer a multiplicação cruzada. Como é que fica esse cálculo? Pois bem, então eu tenho que 3/4 vezes x é igual a 4/4 vezes 1/4, regrinha de 3 fiz a multiplicação cruzada. 3/4 vezes x mantenho, 1 vezes 4 dá 4, 4 vezes 4, 16. 4/16, que é redutível. Eu posso dividir tudo por 4, isso aqui dá 1/4. O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar o x. O 3/4 que está multiplicando passará dividindo. Como é que fica isso? Então, pois bem, eu passei o 3/4 dividindo, então x é igual a 1/4 dividido por 3/4. Isso aqui é uma divisão de frações. Na divisão de frações eu mantenho a primeira e multiplico pela segunda invertida. O inverso de 3/4 é 4/3. No entanto, reparem que eu posso simplificar o 4 com 4, né? Na multiplicação eu posso simplificar numerador e denominador da mesma fração ou frações diferentes. Só na multiplicação, na adição, isso aqui não é possível de ser feito. Tá? Então, eu sei que o x é 1/3. O que isso significa? Significa que no momento em que a Ana Carolina completou a sua descida, a Rebeca já tinha subido x, a Rebeca tinha subido 1/3. Mas o que o exercício pede é quanto falta para a Rebeca subir. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos com a explicação anterior. Como é que fica isso? Pois bem, então nós temos que pegar a escada inteira, ela tem que subir 3/3 da escada e tirar do quanto ela subiu. Ela subiu 1/3. 3/3 menos 1/3, isso diz que ela subiu 2/3. Resposta correta, alternativa C. Beleza, meio complexo isso aqui, né? Tem que ter um raciocínio, tá? Tem relação com grandezas inversamente proporcionais. A velocidade delas era grandeza inversamente proporcionais, ok? Aguardo vocês então na aula 3, no vídeo 3. É nós na Mate, simplificando a matemática para você.